eu acho que ele deu uma, assim, uma cutucadinha, né, em algumas posturas que às vezes são, eh, como é que se diz? Conservadoras demais, talvez, e talvez estejam ultrapassadas, né. Ele joga um pouco de balde de água fria aí, ou pelo contrário, um balde de água bem quente, né. E provoca discussão, eu acho isso bastante interessante. Aliás, volto ao papel do editor aqui, né, justamente intermediar e possibilitar, o conhecimento de ideias para criar discussões entre as pessoas, claro, em temas de realmente, de real interesse, né, não qualquer coisa, mas que tem um valor relevante para a discussão e tomada de posições a respeito de determinados assuntos. Então aqui ele realmente provoca, até posicionamentos contrários, aí parece, eu soube disso, assim, que onde esse livro surgiu nos países, o meio antroposófico, então ficou, bem bastante mexido, né, com essas ideias, e porque ele provoca, assim, uma renovação no sentido de repensar uma porção de coisas, reorganizar a própria sociedade antroposófica, o próprio movimento antroposófico, né, no sentido de chacoalhar um pouco a poeira, né, e ver o que é necessário para o século XXI e para o que nos espera daqui para frente. A gente vê que o mundo está numa mudança, assim, vertiginosa, né, e é preciso, tomar decisões e posicionamentos para enfrentar uma porção de coisas, não contra a evolução da humanidade, mas como usar a favor da evolução humana tudo que a humanidade vem conquistando, né. É isso que eu imagino que seja a provocação dele ao dizer que é radical, né. É isso. O autor diferencia entre comunidades, que para ele são espaços criados para que as pessoas possam interagir de uma maneira bastante interessante, que eu nunca tinha visto isso, uma pessoa despertar para a outra, em relação à outra, adormecer e despertar dentro da outra. No sentido, então, que me parece bastante tem bastante analogia com simpatia, antipatia e empatia, né. Ou seja, você rejeitar o outro de qualquer maneira é antipatia, mas se você olha para o outro de uma maneira interessada, você desperta em relação a ele, realmente presta atenção, depois você ouve o que o outro tem a dizer e expor, nisso você adormece e você desperta como se estivesse no lugar dele, isso para mim é empatia. E aí você, digamos, assume aquilo que ele pensa, que ele diz, não quer dizer que você vai ser igual, mas você entendeu, captou, para depois, então realmente decidir se você concorda ou não. E isso, nossa, tem tudo a ver com a capacidade de diálogo entre as pessoas, né. Você ouvir, você entender, se interessar, e não querer se colocar imediatamente, eh, como resposta correta a respeito de tudo, né, realmente ser uma interação. Então, o que ele fala sobre comunidades culturais tem a ver com isso no sentido individual e tem a ver com aquela criação do espaço etérico entre as pessoas para juntos, né, terem digamos, um acesso maior a certas realidades. E nisso poderem ter ideias em comum, iniciativas em comum e tal. E quando ele fala em ilhas culturais, então é algo mais amplo, envolvendo
locais onde se desenvolvam ideias conjuntas a respeito de atividades realmente humanas, eh, para desenvolvimento das pessoas. Então eu cito exemplos: comunidades, pedagógicas, comunidades médicas, ou, em agricultura, ou enfim, uma série de atividades humanas em que haja já um complexo de realizações concretas em favor de pessoas que se beneficiam como pacientes, como alunos, como, enfim, como, pessoas que vão, acabar usufruindo de tudo que se conseguiu ali e sair melhor para a vida ou até aderir a essa, né, a essa, ideia comunitária, né. Então, foi assim que eu vi essa diferença que ele fez entre comunidades e ilhas culturais, né. Eu diria que dentro da ilha cultural, você pode ter, bastante aspectos comunitários, né. Elas já são algo maior e mais estruturado. Então eu vou ler um trecho do livro que eu achei bastante importante do ponto de vista, assim, social mesmo, é o seguinte: "O despertar acerca do outro e no outro é um processo gradual que pode ter lugar em encontros." Rudolf Steiner descreveu o que se passa quando alguém fala e outros despertam devido às palavras ou no colóquio a seguir. Quando a palavra falada é banhada pelas forças do coração, esse despertar nos conduz da esfera das ideias para o mundo das experiências imediatas. Isto também se aplica ao despertar acerca dos impulsos da outra pessoa. Devemos vivenciar intimamente esses impulsos antes de podermos aceitá-los conscientemente. Para chegarmos a uma experiência verdadeira, devemos vivificar ideias e impulsos em nosso sentimento. É isso.